não sobreviveria à Idade Média. Oi, eu sou a Steph e hoje vamos falar sobre a Idade Média. E como você, pessoa do século 21, e eu também, não sobreviveria nem 24 horas lá naquela época da Idade Média. Muitas pessoas olham para lá com olhos românticos, pensam em cavaleiros com armaduras, montados em cavalos imponentes, belas damas com chapéus pontudos, dragões, cavalheirismo e amor cortês. Nada poderia estar mais distante da verdade. Para a maioria das pessoas, a Idade Média era suja, difícil e bastante perigosa. Bora lá! Suponha que você tenha de repente chegado à Inglaterra medieval, que houve algum tipo de ruptura no tempo e agora você estava preso no meio do século XIV. Primeira coisa que você perceberia é que você não entenderia absolutamente nada do que as pessoas estavam dizendo. As pessoas comuns falavam inglês médio, os nobres falavam francês, e o clero falava latim eclesiástico. Falando apenas o inglês moderno, você poderia entender uma ou outra palavra, mas ter uma conversa seria impossível. Agora suponha que você tenha aprendido um pouquinho da língua, mas fosse azarado o suficiente para ser uma mulher. Nesse caso, você saberia tudo sobre as dificuldades da vida. Devido à importância dos textos bíblicos, as mulheres medievais eram geralmente vistas como moralmente fracas, o que as tornava oprimidas e subordinadas. Em particular, os escritos de São Paulo destacavam a autoridade dos homens sobre as mulheres e a necessidade de que elas permanecessem em silêncio na igreja e sob o controle de seus maridos. A mulher camponesa era responsável pelas tarefas domésticas, fiar, cozinhar, tecer, cuidar do gado e dos filhos, além de compartilhar o trabalho agrícola com os homens. As mulheres eram esperadas para se casar ou se tornar freiras. Para a maioria, a primeira opção era o destino. Casamento significava gravidez e gravidez significava parto. Complicações que hoje consideramos insignificantes podiam ser fatais para mãe e filho. Ter dinheiro e status não era uma garantia de um parto seguro. Uma cesariana só era realizada se a mãe estivesse morrendo ou já morta. Em Florença, nos anos 1420, uma a cada 5 mulheres morria durante o parto. A morte no parto era tão comum que mulheres eram incentivadas a escrever um testamento antes mesmo de dar à luz. Então imagine, você estava indo, você podia conhecer o seu filho, ou você podia morrer no meio do caminho. Hoje consideramos uma morte de uma criança rara ou inesperada, mas se você nascesse na Idade Média, teria sorte se passasse do seu 5º aniversário, já que a taxa de mortalidade infantil era extremamente alta. 1/3 das crianças na Inglaterra medieval morria antes dessa idade. E os perigos começavam ainda no útero. Inconscientes dos riscos da síndrome alcoólica fetal, as mulheres medievais consumiam grandes quantidades de cerveja ou vinho durante a gravidez, porque a água era imprópria. E sem falar também na nutrição precária. A morte de uma criança era uma das tragédias mais terríveis que se pode imaginar. Na Europa medieval, a mortalidade infantil era cerca de 20 a 30%, dependendo do ano, com crianças morrendo no parto, por acidentes, guerra, fome ou doenças. Doenças fatais incluíam coqueluche, sarampo, gripe e infecções estomacais, doenças que são facilmente tratáveis hoje em dia. Aí, o problema de viver na Idade Média também era que 85% da população eram servos. Então você provavelmente faria parte desse grupo. Os servos eram ligados à terra e ao senhor feudal. Além de cultivar alimentos para sustentar a si mesmo e a família, você teria que garantir que houvesse o suficiente para pagar ao seu senhor também. Você também não podia deixar as terras sem permissão dele, nem mesmo se casar sem sua autorização. Em muitos aspectos, sua vida era quase como a de um escravo. Além disso, você estaria sempre à mercê do clima. Muita chuva ou pouca poderia ser catastrófico, causando a perda das colheitas, o que levava à desnutrição e, nos piores casos, à fome. A desnutrição enfraquecia o sistema imunológico, o que resultava em um aumento de doenças, como disenteria, tifo e varíola. Quando havia comida disponível, consistia em pão grosso feito de cevada, aveia, centeio ou milho, e um ensopado fino conhecido como potage. A Europa medieval estava repleta de caças selvagens, como coelhos, lebres, veados e javalis, mas esses eram reservados para a nobreza.
Para os plebeus, caçar animais selvagens era ilegal, e a punição, a caça, normalmente era severa. As roupas também não eram as mais confortáveis, sendo feitas de lã áspera e irritante. As casas, longe de serem luxuosas, geralmente tinham um ou dois cômodos, sem chaminé e talvez uma ou duas janelas pequenas. Eram escuras, esfumaçadas, mal cheirosas e insalubres, muitas vezes compartilhadas com animais, especialmente no inverno, quando as condições externas eram horríveis. Sem aquecimento central, iluminação adequada ou água corrente, não é de se admirar que as vidas medievais fossem tão curtas. A expectativa de vida média para a maioria dos homens nos anos de 1330 a 1479 era apenas de 24 anos. As mulheres tinham uma expectativa um pouco melhor, com a média de 33 anos, mas ainda não era um grande número. Os crimes e punições da Idade Média também eram muito diferentes dos dias de hoje. A igreja controlava quase todos os aspectos da vida, desde o que você vestia até o que você podia comer e quando. Para crimes graves, a punição era morte, e isso não se limitava a assassinato ou traição. Falsificação, incêndio criminoso, receptação de bens roubados, roubo e invasão domiciliar também eram crimes puníveis com enforcamento. Na verdade, roubar algo no valor de mais de 12 pence, que era equivalente a 3 semanas de salário, já garantia uma viagem ao patíbulo. No início do período, ainda havia o julgamento por ordalho, onde a culpa ou inocência do acusado era determinada ao sujeitá-lo a uma experiência dolorosa e muitas vezes mortal, como caminhar sobre brasas, enfiar a mão em água ou óleo fervendo. Se você fosse inocente, Deus faria um milagre e o salvaria. Crimes menores, como estar endividado, jogar jogos de azar, jogar futebol ou usar linguagem abusiva na rua, eram tratados também de maneira severa, com punições que variavam de humilhação pública e pelourinho ou marcas e prisão. Muitas pessoas morriam na prisão devido às condições insalubres e à falta de comida decente. A maioria dos crimes estava ligada ao roubo por causa da pobreza, então havia muitos deles. E a guerra? A lista de guerras ao longo do mundo durante o milênio da Idade Média é insana. No total, houve mais de 370 guerras em muitos impérios, como a última, a Guerra Italiana, terminando em 1504. Muitas foram travadas para decidir qual incompetente iria sentar no trono como rei ou rainha, e outras foram contestadas por razões que se pensavam nobres, como as cruzadas. Mas como hoje, eram as pessoas comuns que arcavam com o preço final. Como servo, e devido ao sistema feudal europeu, se você vivesse no reino ou no feudo de uma das pessoas ricas que quisesse se enfrentar, você seria obrigado a lutar. Os camponeses tinham que fornecer serviço militar aos seus senhores sempre que precisassem. Os homens eram enviados para a guerra por curtos períodos. Então, se você tivesse a sorte de não morrer nos primeiros 40 dias, poderia acabar voltando para casa. Isso acontecia porque, se todos fossem para a guerra ao mesmo tempo, não haveria ninguém para cuidar da comida da nobreza. Sem mão de obra não haveria colheitas e, portanto, nenhum dinheiro para os ricos gastarem em guerras estúpidas. O resultado era um exército medieval que, na maioria das vezes, era desorganizado, resultando em muitas mortes. E os nobres também não escapavam da morte. Cerca de 30% deles morriam em uma escaramuça ou outra. Quanto aos plebeus, ninguém realmente sabe o número de vítimas. Acreditava-se que era tão insignificante que ninguém nunca manteve uma contagem. Podemos apenas estimar as baixas das guerras medievais, tanto de soldados quanto de inocentes que se viam envolvidos no conflito. Durante a Primeira Cruzada, no cerco de Jerusalém, 90 mil pessoas morreram. Ao longo dos anos das cruzadas, de 1095 até o final do século XIII, houve entre 1 e 3 milhões de mortes. A Guerra dos 100 Anos, travada em 1337 e 1453, produziu entre 2 a 3,5 milhões de fatalidades. E na Ásia, as invasões e conquistas mongóis, que ocorreram durante os séculos 13 e 14, resultaram na perda entre 30 e 40 milhões de vidas. Realmente não é um bom momento para ser soldado camponês. Mas suponha que você tenha a sorte de ser rico e consiga bancar as coisas finas da vida. Isso teria aumentado suas chances de sobrevivência? Você teria definitivamente uma alimentação melhor do que os camponeses,
que se alimentavam de pão e potage. Para você, a mesa estaria repleta de carnes, como veado ou porco, em ricos molhos de creme, seguidos de sobremesas açucaradas e vinho fino. Você comeria sua comida gourmet em pratos lindamente vidrados e beberia de copos delicadamente decorados. O problema é que esses pratos eram feitos de óxido de chumbo. O chumbo é um metal pesado e venenoso que se acumula no corpo humano ao longo do tempo. O envenenamento agudo pode atacar o sistema nervoso e causar dores de cabeça, abdominal e infertilidade. O envenenamento crônico podia também levar a convulsões, coma e morte, porque as crianças ainda estavam crescendo. Então, os efeitos sobre elas podiam ser devastadores e também afetar a sua capacidade de aprender ou quando adultos. Esqueletos medievais encontrados em cemitérios de áreas urbanas mais abastadas da Alemanha e Dinamarca mostram que as pessoas tinham níveis de chumbo bem acima do normal. O chumbo também estava presente em vitrais, moedas e telhas de telhado. A água da chuva era frequentemente coletada dos telhados para beber. Então isso pode ter sido outra fonte de envenenamento. O pão era um alimento básico para os medievais. Muitas vezes o centeio usado para fazer o pão se tornava infectado por um fungo. Isso causava uma infecção em humanos conhecida como fogo de Santo Antão. Houve muitos surtos ao longo da Idade Média que causaram a morte de dezenas de milhares de pessoas e deixaram milhões doentes. O que agora conhecemos como envenenamento por ergote causava alucinações, câimbras musculares, náusea, insônia e feridas. Em casos extremos, quando não tratado, o fluxo sanguíneo para as mãos e os pés de uma pessoa infectada era restringido, causando dores ardentes. A gangrena pode se instalar e dedos, pés e mãos podiam ficar pretos e cair. Alguns historiadores acreditam que o envenenamento por engote é responsável por algumas das epidemias de dança que ocorreram entre o século XIV e XVI. Essas epidemias envolviam milhares de grupos de pessoas, às vezes milhares de uma só vez, dançando de maneira muito louca nas ruas até desmaiarem de exaustão ou lesão. Ufa! Me conta se você sobreviveria. Eu tenho certeza que eu não. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.